Gálatas, capítulo 4. A gente vai tentar avançar até o verso 7. Verso 7. Gálatas 4, 1 ao 7. Eu vou fazer a leitura, vou orar e a gente inicia. Então, diz assim, todos abriram? Gálatas 4, verso 1 ao 7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Pessoal, a analogia... deixa eu fazer uma oração antes da gente começar. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Te louvamos porque o amamos. O Senhor nos alcançou, transformou as nossas vidas. E nós não vemos mais sentido, Senhor, numa vida que não seja vivida para a tua glória. Numa vida que não seja uma vida cheia de amor por ti, pela tua palavra, pelo teu povo, e que também manifeste o teu amor ao mundo, Senhor. Nós queremos pedir a tua presença conosco nessa manhã, que o Senhor possa nos instruir nesse capítulo belíssimo, e que a gente possa captar, Senhor, a excelência desse ensino, a importância dele para as nossas vidas. E que ao compreendê-lo melhor, a gente possa, Senhor, crescer em graça, crescer em fé, em confiança, em amor por Ti, e também em alegria, pois essas palavras que nós vamos ler, que nós lemos, dizem respeito ao que nos aguarda, Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Então, assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, amém. Gente, então aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia. A analogia que ele está fazendo uso é com a relação de um filho com o seu pai no contexto do primeiro século. É bem verdade que isso existia antes, existiu ainda durante séculos, depois do primeiro século, mas era algo muito comum para os ouvintes da Galácia. Todos tinham familiaridade com o que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui. Para nós é um pouco mais difícil, porque essa linguagem do escravo, do filho ser igual ao escravo e depois assumir a herança quando maior de idade, e passar de um estado de escravo para senhor, isso é muito confuso para a gente. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a primeira coisa que ele fala, durante o tempo em que herdeiro, o menor de idade, em nada difere de um escravo. Qual o sentido disso? O sentido disso é que um pai de família com uma boa condição financeira e que tinha uma herança para entregar ao seu filho, ele só poderia fazê-lo quando esse menino alcançasse a maioridade. Durante o período em que ele fosse menor de idade, o apóstolo Paulo pede para a gente lembrar da situação do escravo. Qual era a situação do escravo diante do trabalho prestado a uma família, a um senhor? Obediência. E o filho, num certo sentido, estava na mesma condição. Ele devia obediência ao seu pai. Ele não tinha autoridade sobre o seu pai, sobre a sua mãe, ele não tinha autoridade sobre os negócios do seu pai, ele não podia administrar nada, ele era apenas alguém que deveria observar o seu pai e observar aqueles que seu pai colocava como responsáveis sobre a sua vida. Então, a comparação que o apóstolo Paulo faz do filho com o escravo é do sentido de não ter autonomia. Eram pessoas que se encontravam numa situação muito parecida, de sujeição ao dono da casa. E o apóstolo Paulo diz: em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Isso é belíssimo o que ele está dizendo.
Primeiro a gente deve lembrar que essa comparação que ele está fazendo, ele vai aplicar à igreja, ele vai aplicar a nós. Ele aplica a si mesmo, ele aplica à igreja da Galácia, ele aplica a toda a igreja. E o que ele está dizendo, com mesmo sendo o Senhor de tudo, é que o que Deus tem reservado para nós é algo muito grandioso e que equivale, em alguma medida, a um filho que o aguarda alcançar a maioridade para receber a sua herança. Essa é a analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. Senhor de tudo. Por que Senhor de tudo? Porque o pai, naturalmente, haveria de deixar tudo para o primogênito. Isso sempre foi assim. Inclusive se encontra na lei de Levítico, Deuteronômio. Deus ordenando através de Moisés de que somente o primogênito deveria administrar todos os bens e tudo aquilo deixado pelo seu pai. Então, foi uma analogia usada pelo apóstolo Paulo que não deixava pedra sobre pedra, em nenhuma dúvida. Todos haveriam de compreender o que ele estava dizendo aqui. E ele continua dizendo o seguinte: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Caso vocês não estejam lembrados, no domingo retrasado, eu falei para vocês sobre o guardião. Vocês lembram? No verso 24, que diz: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. O guardião, não sei se vocês estão lembrados, mas eu expliquei para vocês que era justamente essa condição de uma pessoa responsável por cuidar, instruir e guiar o filho do Senhor, enquanto ele não atingia a maioridade. Então o apóstolo Paulo ele volta a utilizar essa metáfora. Então o que ele está dizendo? Que o filho, enquanto não atingir a maioridade, mesmo sendo senhor de tudo, ele se encontra sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, diz o apóstolo Paulo, também nós, que éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aqui a coisa complica um pouco, porque ele começa a colocar os pontos nos is e explicar que tipo de analogia ele está fazendo. Ele está extraindo o que dessa realidade do contexto do primeiro século, da relação de pai e filho. Ele está extraindo o que dali e aplicando aonde. Aqui o que ele fez foi o seguinte: ele está dizendo que o cristão, antes de alcançar o tempo em que ele recebe a herança, ele se encontra sujeito a algo. Algo que ele não tem como se livrar. Ele se encontra sujeito a uma influência, a um poder. Ele não consegue vencê-lo por si só, ele precisa de alguém com mais força que ele para libertá-lo, ele precisa que chegue o momento determinado ou predeterminado por Deus para que ele se encontre livre daquilo que ele está sujeito. Aquilo a que o cristão estava sujeito antes da sua conversão, o apóstolo Paulo chama de rudimentos do mundo. No verso 24, ele chama de lei. Ele não está falando da mesma coisa, é importante a gente entender. No verso 24, oi? Ele está usando a mesma analogia, só que de uma maneira diferente. Porque no verso 24, ele compara a lei a um guardião que conduz o filho até o momento da maioridade. Nesse verso do capítulo 4, ele está fazendo uso dos rudimentos do mundo. O que seriam os rudimentos do mundo? É tudo aquilo que se encontra no sistema desse mundo e que o escraviza, que o afasta do Criador, que faz com que o ser humano não se encontre no estado de verdadeira liberdade, de autonomia. Para quê? Para conhecer o Criador, ter comunhão com Ele, amar seus mandamentos, ver excelência nele, conhecer mais do seu amor, entender que a realidade por trás da natureza, a realidade final, é pessoal, é boa e ao mesmo tempo é santa, é doce,
O ser humano, ele está impossibilitado de alcançar esse estado por si só. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o cristão, antes do momento de tomar conhecimento de que ele sempre foi filho, esse é o ponto. Antes dele tomar conhecimento de que ele sempre foi filho, e quando ele toma conhecimento de que ele é filho? Conversão. Ele toma conhecimento de que ele tem um pai, de que esse pai o ama, de que sempre o amou, de que ele nunca esteve perdido, à mercê do acaso, de que o pai dele sempre cuidou dele, sempre protegeu, o livrou, concedendo livramentos, o cercando de todo bem. Ele só toma conhecimento disso na conversão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que até esse momento da conversão, as pessoas se encontram nesse estado de sujeição a esse mundo, incapazes de vencê-lo por si mesmas. Toda e qualquer pessoa. E aqui vale a pena até a gente destacar a grandiosidade que o apóstolo Paulo está concedendo à conversão. Porque o que ele está dizendo é que equivale a um filho que não tinha direito a nada, enquanto é filho, que não podia mandar em nada, que não podia administrar nada, e que subitamente chega um dia em que o pai fala: tudo que é meu é teu agora. Você aprendeu até aqui o suficiente para daqui em diante você administrar. Você vai ser o senhor de tudo que eu possuo. É claro que isso não aconteceu literalmente conosco. Mas o que está em jogo aqui, o que o apóstolo Paulo está destacando, é que nós passamos pela experiência da conversão e recebemos a promessa. A promessa é essa, é uma herança. Ela ainda não se cumpriu. Mas pela primeira vez, quando a pessoa se converte, ela recebe a informação da promessa. Esse que é o ponto. Entenderam? Então, rudimentos do mundo. É tudo aquilo que não pode subsistir. É tudo aquilo que tem prazo de validade, é tudo aquilo que não, tudo aquilo que ilude, tudo aquilo que ilude. É difícil até eu citar exemplos, porque Estava aí falando, tive uma base bíblica Cecília, né? Estou lembrando que, por exemplo, Filipe próprio pediu herança antes de ter o direito, né? Exaurindo tudo, o pai recebeu depois de tudo que ele fez, né? Então, possivelmente, agora minha percepção baseada no que você acabou de falar. Possivelmente, a história do filho pródigo vai atingir o filho mais velho, na visão que ele tinha. Entendeu? Porque ele estava ali, não era porque ele estava crendo no pai, ele estava no interesse dele, que o pai dava, entendeu? Estou falando? Sim. Então, na minha cabeça, que eu estou aqui falando, aqui pensando, e aconteceu com o filho pródigo, de repente vai tocar o filho mais velho. Sim. Pode ser. É verdade. Então, é bem verdade que eu poderia desenvolver melhor essa definição, rudimentos, esse termo, rudimentos do mundo. Dava para ter uma pregação inteira sobre isso, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tem algo invisível nesse mundo e que predetermina o comportamento do ser humano, que gera um poder, uma influência tão grande sobre ele, que ele não sequer não percebe. Ele é alguém que serve a esse mundo, naturalmente. Um exemplo que eu daria para vocês, que se encontra justamente nesse texto que fala que o mundo jaz no maligno, que é a epístola de João, 1 João, o apóstolo João diz o seguinte, num determinado verso: não amem o mundo nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Concupiscência de desejo desenfreado, um desejo violento que toma você. Ele diz que é o desejo violento da carne, dos olhos, ou seja, aquela cobiça, e a soberba da vida. Uma expressão fantástica, soberba da vida. Porque, em muitos sentidos, o que define a vida humana é soberba. É um ser minúsculo. Dura pouco, pega uma gripe, cai de cama, tem que usar o banheiro várias vezes por dia, se pegar uma diarreia, ficar lá o dia inteiro. E, ao mesmo tempo, a soberba, cheio de orgulho. Manda nos outros, explora. Quer ser adorado, sabe? É como um jogador de futebol, um grande cantor que vai entrar no estádio e entra assim, ó, achando que tá todo mundo ali tendo ele como um rei. É a soberba da vida. Essa é a soberba da vida.
Então, esses exemplos poderiam descrever, em certo sentido, essa definição também. Essa definição, não, esse termo, rudimentos do mundo. É isso. O ser humano está sujeito a isso. Aquele filme que o pastor indicou, Apocalipse dos Trópicos. Apocalipse dos Trópicos. Eu assisti essa semana. Eu assisti ontem, entendeu? Assim. Aí você entrou agora assim, todo posudo. Eu lembrei do pastor entrando todo posudo assim, na sala do presidente. Crente que... Eu olhei aquilo, eu lembrei exatamente. Mas não tem nada a ver, não, né? Não tem nada a ver. Ele entrou sem... Não, essa pose. Não, estou falando do filme. O pastor do filme. Ela está falando de um documentário que estreou. Um documentário. Que o pastor tem um pastor e muito, toda aquela, muito orgulhoso no documentário. Toda aquela trama por trás, né? Aquela manipulação. Sim. Aquela coisa terrível, diabólica, né? Eu fiquei impressionada. A gente tinha que separar uma aula para falar desse documentário, porque tem muita coisa ali para explorar. Pedro, você está falando, né, desse trecho todo, essa tutoria, né, que a gente fica debaixo desses tutores, e aí você citou bem essa... É 1 João, né? Esse do que você citou agora? Isso, 1 João que eu citei. Tá. E aí eu estava pensando que, na verdade, é isso, como é a queda, né? A gente está debaixo disso porque a gente caiu, porque é isso, só pode tirar a gente da queda só o sangue de Jesus, só Cristo, só a conversão. Então, por isso que a gente está... E a nossa carne... e também a gente tem que lembrar que a nossa conversão, nossa salvação é da alma, é do espírito, né? Tanto que a gente vai ser renovado. Como o pastor está pregando ressurreição, né? A gente aqui na Terra, a nossa carne está subjugada ainda a essa realidade da queda, né? Sim. Então, por isso que o nosso espírito milita contra a carne, por isso nosso espírito está salvo, vivificado, mas a nossa carne está debaixo dessa realidade de rebeldia, de queda, né? O corpo ainda não foi redimido, o espírito foi, né? Mas realmente é um conflito que... Totalmente. Foi glorificado. Eu creio que redimido... Não? Não, a gente adoece, morre. Digo, adoece nesse sentido. A gente adoece, tem pensamentos ruins, a gente... Parece que é uma coisa também só, né? Eles estão... Sim, parece. Mas o nosso corpo vai ser renovado, Marisa. Esse nosso corpo... Está espiritualmente numa fase que você está fria, seu corpo sente. Mas se você está numa fase que você está totalmente... Não, mas você mesmo já deu exemplo da sua, acho que é da sua cunhada, né? Que tem debilidades, mas ela não tem uma fé mas o corpo dela está definido. Mas você vê, tá assim, né? Em termos de movimentos de doença. Mas assim, ela tem um bom ânimo. Sim, mas aí é o espírito. Alegria. Mas é o espírito, mas o corpo dela continua numa condição debilitada. Tô falando da carne, né? Aí nesse sentido, a nossa carne mesmo. Só a gente não envelheceria. A gente não sentiria machucado, né? Porque Paulo fala também que nós, quando conhecemos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza. Sim, mas é do espírito, da vontade. A gente tem vontade de conhecer a Deus, né? O corpo ainda não foi redimido, no sentido dos efeitos totais da redenção, ainda não alcançaram o nosso corpo, né? Um dia. As paixões. Agora não. Sim, nesse sentido. Agora a gente briga para não, né? Agora, porque a gente não consegue vencer todo dia. A gente vem lá os pensamentos, né? Nesse sentido, a gente não se encontra debaixo de uma escravidão das nossas paixões. Isso, a gente consegue dizer não, a gente consegue. Sim. Criatura incrível. Novas criaturas. Mas continuando, irmãos, verso 4. Mas, diz o apóstolo Paulo, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo determinado por Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O que ele está dizendo aqui? Evidentemente que Deus enviou seu filho num determinado momento histórico específico. Mas também é evidente que o apóstolo Paulo não está fazendo menção a isso. Ele está fazendo uma aplicação pessoal. Ou seja, ele não está querendo trazer os Gálatas à lembrança da vinda de Jesus física, histórica, mas sim a vinda do poder de Jesus sobre a vida de cada um deles. Por isso que ele insere as seguintes informações. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele está dizendo que num determinado momento
da vida do cristão, antes, né, dele se converter, ele não tinha a mínima noção dessas realidades. Quando chega a plenitude do tempo, é como se Deus tivesse enviado o seu filho especificamente para ele. E ali, Cristo, com seu poder, resgata a pessoa do estado de sujeição à lei de Deus. Por que sujeição à lei de Deus? Porque a lei de Deus demanda amor. Amor perfeito. Amor perfeito a Deus e amor perfeito ao próximo. E o ser humano é escravo disso, no sentido de estar debaixo da obrigação diante de Deus de cumprir essa lei. Ele tem que amar. Se ele não amar, Deus haverá de julgá-lo. Isso é se encontrar escravo da lei. Nós somos, né, eu disse semana retrasada na minha pregação, exatamente como protagonistas e coadjuvantes de um filme. E nesse filme a gente recebeu um script. A gente precisa viver de acordo com o script. E o problema é que a gente não vive. O script demanda amor e a gente não ama. E é por isso que todos, né, debaixo da lei de Deus, se encontram nesse estado de condenação. Porque é justo ele demandar, ele exigir amor. E é justo ele julgar aqueles que não amam. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando Deus envia o seu filho com esse poder sobre a vida de uma pessoa, e essa pessoa passa por essa transformação, ela se encontra como alguém que foi resgatada, que estava debaixo de uma obrigação de cumprir a lei, e agora não está mais. Isso é simplesmente maravilhoso. O que ele está dizendo é que isso equivale a uma criança chegar à maioridade e receber a herança do pai, de tão maravilhoso que é. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Né? É um resgate da lei, mas que é um resgate porque Deus nos enxerga agora como seus filhos. É algo belíssimo. Esses versos, eles são belíssimos. O Martin Lloyd Jones, por exemplo, o pregador galês do século XX, ele pregou durante vários domingos sobre esses versos que eu estou expondo em alguns minutos para vocês, de tão fantásticos que eles são. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, era ser humano como nós, nascido de Maria, estava debaixo da lei no sentido de que ele precisava cumpri-la, e ele veio para resgatar aqueles que se encontravam nessa condição e que não conseguiam satisfazer a lei de Deus. Ele veio para resgatar essas pessoas, para viver a vida que elas não conseguiriam viver sozinhas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele também compara esse período em que o cristão, que a pessoa se encontra num estado de maioridade, recebe a herança do pai, a ser adotado. É como se fosse alguém órfão e que, né, Deus, como um pai, toma para si e fala: não, agora você é meu filho. Agora você me tem como pai. Então, esse processo de adoção, a Bíblia é muito clara em dizer que ele só foi possível por causa da morte de Jesus, que fez com que nós nos uníssemos a ele, fôssemos como seus irmãos, filhos de Deus, sabe, enxertados na família de Deus, participantes da natureza de Deus. Então é algo simplesmente, o raciocínio do apóstolo Paulo, ele é fantástico. E ele continua, né? Ele quer agora destacar as consequências de se ser filho de Deus. Olha o verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Perceba que é tudo muito pessoal. Né? Por isso que eu falei que ele não está mencionando simplesmente o fato histórico da morte de Jesus. Ele está falando coisas de natureza espiritual, que acontecem pessoalmente com cada pessoa em determinados momentos da vida de cada um, porque ninguém se converte junto. Quer dizer, nem todas as pessoas se convertem no mesmo momento. Então, teve um momento que eu me converti, que isso aqui se tornou realidade sobre a minha vida, o que o apóstolo Paulo está descrevendo. E a mesma coisa diz respeito a vocês. O momento de conversão de vocês, isso aqui se desdobrou, o que o apóstolo Paulo está descrevendo. Foi Deus enviando seu filho com poder.
sabe, resgatando vocês da lei, mostrando que vocês foram adotados, vocês agora são seus filhos. E para tornar ainda mais bela a descrição, o apóstolo Paulo diz: e porque vocês são filhos, para selar esse fato, nessa evidência, ele vai e envia o Espírito Santo ao nosso coração. Aquela promessa feita a Abraão, de que no descendente dele, Deus haveria de abençoar todas as nações da terra. Então o Espírito Santo é a evidência suprema de que alguém é filho de Deus. Somos morada de Deus, do Altíssimo. E o apóstolo Paulo não para por aí. Ele diz que Deus enviou o Espírito Santo ao nosso coração, e a evidência disso é que o Espírito Santo nos leva a clamar ao Criador, Abba, Pai. Que para quem tem familiaridade com o contexto histórico da época, da relação das crianças pequenas com seus pais, era assim que os pequeninos chamavam o pai, Abba. Que mais ou menos, fazendo a tradução, é pai ou papai. Né? É a forma que uma criança se comunicava com o pai. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, a evidência suprema de que alguém é a habitação do Espírito Santo, é que o Espírito Santo leva essa pessoa a se relacionar com o Criador como uma criança se relaciona com seu pai adulto. Uma relação de confiança, dependência, amor. É isso que ele está dizendo. Abba, Pai. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Isso é interessante. A Bíblia chama frequentemente o Espírito Santo, que é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, do Espírito de Jesus. E muitas vezes o chama do Espírito de Deus. Por que esses termos intercambiáveis, por assim dizer? É justamente para destacar a união da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa claramente distinta do Pai e do Filho na Bíblia. Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia o define como o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus. E é para mostrar a união. Assim como Jesus diz, o Pai e eu somos um. E assim como o Pai diz, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Ou coisas do tipo. Né? As três pessoas estão sempre apresentando para nós essa união que existe entre elas. O que mostra que o amor de Deus, o amor divino, é um amor fundamentalmente relacional. Não é um amor individual, singular. O amor de Deus é um amor que precisa de um objeto e que se deleita nesse objeto, que encontra reciprocidade. E isso traz também outras implicações até para a nossa compreensão do relacionamento humano, né? Do comportamento humano. Porque a pessoa que pensa que pode viver sozinha e tal, é evidente que ela vai ser infeliz. Porque se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e se o amor que nós temos é um amor que, embora imperfeito, caído, emana desse amor puro de Deus, isso significa que nós precisamos nos relacionar. Sabe? Que o amor, quanto mais próximo for desse amor fundamentalmente relacional, melhor ele será. Então, não sei se vocês estão lembrados, mas em Gênesis, quando Deus cria Adão, antes de criar Eva, ele diz: olha, não é bom que o homem fique só. Então, por isso eu vou criar uma pessoa idônea a ele. E vai e cria Eva. Isso antes da queda. Ou seja, a demanda que Adão tinha para que o seu amor, que Deus havia inserido nele, fosse um amor mais próximo do amor de Deus, exigia a existência de uma outra pessoa, com quem ele pudesse se comunicar, com quem pudesse ouvir, com quem ele pudesse se deleitar. Ele se deleitando em Eva e Eva se deleitando nele. E assim o amor se encontrando nesse estado, sabe, mais próximo do amor de Deus. Então eu acho isso muito bonito, porque é muito comum hoje em dia a gente observar um movimento bastante individualista quando o assunto é psicologia do comportamento humano, a forma de você lidar com outras pessoas. Em geral, hoje a gente encontra em voga orientações para que você seja mais independente, ignore muitas pessoas, se aproxime de pessoas com quem você se dá bem, que não são tóxicas e tal. Não é necessariamente assim que
nós podemos encontrar sentido para a vida. É justamente, não diria o oposto, mas é justamente você enfrentar as dificuldades nos relacionamentos, né? É você vencer a inimizade, a rivalidade, a indiferença, com esse amor, que você vai ficar muito mais próximo da paz do que se você procurar ignorar as pessoas. E isso é algo que só o cristão mesmo para receber, porque o mundo, né, para o mundo, a melhor coisa é você erigir barreiras, separando aquilo que é tóxico, que te faz mal, de você, né? Para o cristão, não necessariamente. Ele tem que evitar muita coisa? Tem. Mas a essência do cristão vai ser sempre a capacidade de ter misericórdia daquele que não é digno, abençoar aquele que persegue, bendizer aquele que amaldiçoa. E isso é o oposto de você evitar gente tóxica, é você justamente, sabe, ter misericórdia dessas pessoas, sabe? Então, assim, eu quis desenvolver um pouco mais esse ponto por esse motivo. E para finalizar o verso 7, pessoal, são que horas aí? 10:01? Tá. Para finalizar o verso 7, aí eu abro para vocês também tirarem alguma dúvida. O apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte: assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. É importantíssimo ele relembrar os Gálatas dessa realidade. Porque os Gálatas, devido à influência que eles receberam dos judeus, especialmente fariseus, pessoas muito zelosas e dedicadas a observar a lei do Antigo Testamento, os Gálatas se encontravam agora num estado de subserviência. Nesse estado em que você se encontra meticulosamente determinado a obedecer os preceitos do Antigo Testamento. E esse é um estado em que você busca por muito mérito, em que você luta para conquistar as coisas. É um estado de que você está sempre tentando alcançar, sempre tentando chegar, sempre tentando obter a perfeição. O que o apóstolo Paulo lembra aos Gálatas aqui é que aquele ensino a que eles estavam sujeitos tinha um grave erro e equívoco que fez com que eles esquecessem a realidade atual deles, que era a realidade de filhos que receberam uma herança do pai. Essa herança já pertencia a eles. Eles não precisavam lutar por ela através de uma observância incessante da lei. Tá? Eles não precisavam, nesse sentido, serem rigorosamente determinados a observar tudo que os judeus estavam apresentando a eles. Todas aquelas práticas cerimoniais, aqueles rituais, culturais, práticas culturais. Eles precisavam lembrar que essa liberdade já havia sido entregue. Eles precisavam lembrar que eles se encontravam nesse estado de herdeiros e filhos, e não de pessoas que não possuem um pai, que não possuem uma herança. Isso era muito importante porque haveria de ajudá-los a se desprender dessa condição, sabe, de serviço esmagador que o judeu tinha no primeiro século, pelo menos a maioria dos judeus, e que transformava a vida no inferno, né? E com isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou querendo dizer que nós não temos que lutar, correr, nos esforçar nessa vida. Pelo contrário, é aquilo que o apóstolo Paulo disse, não desfiro golpes como se desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, faço dele, né, meu escravo, sujeito o meu corpo a mim e prossigo para o alvo. Sabe? A vida cristã é uma batalha, é uma corrida, é uma caminhada de peregrinação. Contudo, não nos termos radicais que os judeus, em geral, no primeiro século, ensinavam, que era uma coisa assim inalcançável, assim como os católicos na Idade Média ensinavam. Você nunca alcançava a justiça de Jesus na Idade Média, pela Igreja Católica. Nunca. Era sempre uma repetição incessante de missa,
confissão a padre, oração pelos santos que já morreram, compra de relíquias, pagamento para diminuir os dias dos seus parentes que estavam no purgatório, coisas absurdas. A pessoa era uma escrava dessas realidades. E quando a reforma veio e eclodiu, né, através de Lutero e outros, foi como se Deus estivesse mais uma vez lembrando a igreja de que ela já havia recebido uma herança. E que nessa herança ela poderia viver em paz. Isso não exclui essa vida de batalha, essa corrida que é a vida cristã, mas também não joga a vida cristã para esse estado em que você nunca vai alcançar aquilo que Deus já te deu, aquilo que já é seu porque você é seu filho. Então percebam como o equilíbrio é importante. Uma coisa é eu dizer a vocês que a gente não precisa fazer nada, tudo já foi feito. Não é necessariamente assim. Outra coisa é eu dizer que a gente precisa fazer tudo, o que é igualmente ruim. Então o equilíbrio é sempre o alvo mais difícil de ser acertado. Em geral, a gente sempre falha em encontrar a via do meio, a moderação, o equilíbrio. A gente se inclina muito fácil para um lado ou para o outro. E o que a história dessa igreja da Galácia ensina é isso, é de que é fácil a gente se desviar. Seja por uma licenciosidade, como a igreja de Corinto, ou seja, para essa prática rigorosa da igreja da Galácia. É natural o cristão ser atraído para um desses lados, e o diabo usa isso. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele quer tornar a nossa vida infeliz, quer tornar a nossa vida mais difícil. Ele sabe o que aconteceu conosco e ele quer que a gente viva sem tomar conhecimento disso, da grandiosidade, da excelência, dessa herança. Então é isso. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. E assim eu concluo, pessoal, a nossa aula de hoje. Eu vou abrir nesses minutos finais aqui para vocês, quem quiser tirar uma dúvida, complementar com alguma coisa. Pessoal aí de casa também, quem quiser. Pessoal aqui da sala virtual, acho que ninguém. Já que ninguém vai falar, Pedro. Uhum. Mas você está falando a Igreja Católica da Idade Média. Eu tenho uma amiga que ela é católica, e ela está fazendo é tipo um terceiro nível, o católico que é muito católico, que é praticante, né, depois da... Ela é católica ortodoxa? Ou... Não ortodoxa, mas ela é praticante, vamos assim dizer. Ela Uhum. mesma diz, tem muito católico que é só de IBGE, eu sou católica mesmo. Então ela segue todos os preceitos. E aí, conversando com ela, eu vejo que nada disso da Idade Média caiu, não. Eles ainda seguem muito. Ela não come carne sexta, ela diz que quem não vai à missa todo domingo vai para o inferno. Ela chegou a dizer para as nossas colegas, vocês vão para o inferno, vocês não estão indo à missa domingo. Com a maior convicção, assim, do mundo. Então, assim, e aí outras coisas também que ela fala, que agora eu não vou lembrar detalhes, que eu falei, gente, tudo que a gente está estudando dos reformadores, né? Então, assim, quem é católico mesmo, ela faz um nome, matéria eclésia, que chama, que é tipo quem quer se aprofundar nas doutrinas, né, do catolicismo. É depois da crisma, né? Que eles fazem o catecismo, aí a crisma mais jovenzinho, e quem quer seguir. Então, assim, eles ainda vivem isso. É porque eu acho que provavelmente eles flexibilizaram, porque essa questão política, para ter mais fiéis, né? Então, na aparência é mais flexível, mas quem realmente se considera católico ainda vive esses preceitos, não mudaram. Não foram revogados. E isso, percebam que, né, diante do que a Ludmilla está dizendo... Isso, pagam indulgência, inclusive. Tem que paga missa para morto, dá esmola, porque faz parte dos, sei lá o quê, tem um nome lá. Aí tem que dar esmola para a pessoa presencialmente, assim, né? Um monte de coisa. Percebam que, né, diante do que a Ludmilla está dizendo, e que eu acho que não era surpresa para muitos, né, mas vale a gente lembrar como é atual a epístola dos Gálatas, como é atemporal a escritura. É para todas as gerações, porque o diabo ele repete os procedimentos, a forma de agir, especialmente no meio religioso, onde ele atua de uma maneira impressionante, né, enganando as pessoas e tal, e levantando muitos falsos profetas. É o mesmo método. E como que algumas denominações evangélicas acabam indo por esse caminho também, né? A gente está falando da católica, que é bem estruturada, outras denominações. Mas várias denominações evangélicas acabam criando esses elementos e dogmas, né? Com todo respeito aqui aos irmãos, né, pentecostais, neopentecostais, quando o pastor chega no púlpito com o microfone
e diz que o irmão precisa ir à frente, levar o cartãozinho, a senha para dar o dízimo, senão a bênção não vai cair. É isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Talvez até um pouco mais cruel, mas tendo em vista muita gente pobre, né, hoje em dia, mas é a mesma coisa. Então, isso continua, pessoal. A Epístola aos Gálatas, ela está aqui sendo apresentada a nós como a solução para muitos dos problemas hoje, na atualidade, especialmente no nosso país. E é uma pena que as pessoas, né, não percebam, né, a importância daquilo que o apóstolo Paulo e outros apóstolos enfrentaram no primeiro século e que resolveria muitos dos nossos problemas hoje, nos livrando de ciladas, de uma vida infeliz. Ainda estou sob o efeito do filme, né? Igual documentário. Só essa aliança feita, né? Nesse tempo que ainda há muitos ainda que permanecem na mesma posição com relação, né, ao bolsonarismo, a gente vê que a igreja ele foi apoiado por 70% do povo cristão. A Marisa está mencionando o documentário que saiu no Netflix essa semana da Petra Costa, eu acho, que é chamado Apocalipse nos Trópicos. Mas a gente precisaria de um outro momento para conversar sobre o documentário. Eu assisti essa semana e dá para extrair muita coisa dali e conversar a respeito. A realidade da igreja. Mostra. Gente querida, mais alguém? Oi, Ivan. Todas essas indulgências, essas coisas que são assim quase que obrigatórias, né? São colocadas na Condicionais à salvação. Né? Condicionais à salvação. Aí a gente vê quando os discípulos estavam com medo que estavam perseguidos pelos judeus, estavam com medo que Jesus se apareceu no meio deles, né? E disse a eles, mostrou de João, né? Mostrou as feridas, aquele que eles acreditaram que era ele, e ele falou, olha só a indulgência que ele deu para a gente, que indulgência linda, soprou sobre os discípulos de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo de graça, resolve tudo. Aí ele disse, aquele a quem vós perdoardes, serão perdoados, aquele a quem vós amar, sereis amados. Quer dizer, nos deu a condição de não precisar recorrer a nada. Nada. Recebendo o Espírito Santo completa. Mas você fez esse texto? Essa parte que ele fala. A gente teve essa conversa na terça-feira. Mas pode falar um negócio. O Pedro, por exemplo, criado do Evangelho, né? Mas houve um dia em que o Espírito Santo soprou sobre ele. Assim aconteceu comigo, meus 13 anos. O Espírito Santo sopra sobre nós. E aí a gente recebe essa condição. Não de poder, porque a gente não tem poder. A gente quer ter essa condição de poder passar para os outros na nossa vida, porque eles podem ter também sopro do Espírito Santo. Né? Não tem nada difícil. Mas é aquele coisa assim, quem você perdoar será perdoado. Como é que é mesmo? É isso, quem perdoares será isso aí depois eu entro numa outra aula com vocês para explicar isso. Mas o ponto, para manter, para a gente permanecer ainda no assunto da aula, a gente tem que lembrar que a definição da igreja não é de uma intermediária entre Deus e o homem. Na verdade, ela é o corpo de Jesus. Então, sempre que uma igreja, uma denominação, independente da Igreja Católica na Idade Média, dos judeus no primeiro século, ou das inúmeras denominações na nossa geração, sempre que a igreja se apresenta nessa espécie de papel de intermediário entre Deus e a congregação, isso é um problema. Isso é um problema. A igreja mais saudável é aquela que ensina, que lembra e instrui a congregação de que nós somos o corpo de Jesus. Né? Então, é isso, pessoal. De casa, pessoal, tá tudo certo aí também, né? Então tá. Então vou finalizar aqui para a gente poder tomar um cafezinho. Tem bastante coisa gostosa ali que o pessoal trouxe hoje. Agradeço a participação de todos. Hoje foi uma das nossas aulas mais cheias. Aqui deve ter uns 15 ou 20 aqui. Tem mais um monte aqui na sala virtual. Então agradeço a presença de todos. A gente vai continuar o capítulo 4 semana que vem. E vamos continuar pedindo a graça de Deus para que a gente aprenda cada vez mais com esses irmãos do primeiro século. E com esse aprendizado a gente viva melhor a nossa vida hoje. Porque é se olhando para o passado que a gente vive melhor o presente. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que olhar o passado. Irmãos, um abraço forte para todos vocês.
A gente se vê no culto já, tá bom? Culto abençoado para cada um de vocês. Obrigado, Aninha, por ter gravado a aula, tá? Muito obrigado. Amém. Bom culto, queridos.